Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha aqui todas as semanas. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema que eu já queria trazer há bastante tempo. Hoje consegui uma brecha aqui no dia a dia, no cotidiano, na correria dessas duas feras que estão aqui comigo, duas marabaenses que estão produzindo audiovisual de qualidade aqui, também militam na fotografia, que é a Raida Lima, aqui, e também a Grazi, está aqui também com a gente, Grazi Azevedo. E eu começo agradecendo as duas por aceitarem nosso convite, estarem aqui conosco, contando um pouquinho da trajetória e do trabalho tão bacana que elas estão fazendo, registrando aqui, documentando a vida de Marabá, histórias de Marabá, histórias de pessoas da terra. E bom dia, Raida, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia a você também, Patrick. Obrigado pelo espaço, pela sensibilidade, né, de tocar nesse assunto que é mulheres no audiovisual. Sim. E eu estou muito feliz, né? Eu pensei que eu estaria um pouco mais nervosa, mas até que estou tranquila aqui, porque é um ambiente assim que a gente já tem intimidade, câmeras, os monitores. Sim. Mas hoje os papéis se inverteram, né? Hoje eu estou na frente das câmeras. Verdade. Grazi, também bem-vinda. Bom dia, Patrick. Obrigado pelo convite, tá? Que bom ter vocês aqui conosco. A gente que agradece. Meninas, deixa eu falar um pouquinho de vocês. A Grazi me brifou aqui, né? Me passou algumas coisas. A Raida, aliás. Raida Lima, formada em administração, graduada em fotografia, graduanda em engenharia de software pela nossa Universidade do Estado do Pará, nosso querido EPA. Atua em projetos culturais, artísticos, sociais, acessibilidade e de pesquisas. É fotógrafa, cineasta, produtora cultural e educadora popular. A Grazi Azevedo é comunicadora popular amazônica, é fotógrafa também, videomaker e produtora cultural. Atua na defesa das florestas e dos territórios por meio da comunicação e do audiovisual. Ótimo. Faz parte do Instituto Zé Cláudio e Maria. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso um pouquinho, tá, Grazi? E é coordenadora de produção do Cine Amazon e integra o Rizoma, que é um instituto de educação popular da Amazônia. Eu destaquei aqui um pouquinho da trajetória de vocês, meninas, e eu confesso que mais do que o fazer em si, né, que vem do ramo de vocês serem fotógrafos também, me chama mais atenção na atuação de vocês o trabalho com cultura e com educação popular, porque eu acho cada vez mais necessário nos dias de hoje. E vocês têm empregado isso documentando o dia a dia da nossa terra. Eu queria primeiro saber de vocês, primeiramente com a Raida, como é que você enveredou para a fotografia? Então, a gente estava até comentando, né, eu e a Grazi, que isso não é algo que a gente planejou. Eu não planejei isso para minha vida. Vou ser fotógrafa, vou trabalhar com cinema ou algo assim. Isso foi surgindo mesmo de forma muito natural. Eu, como trabalhava na UEPA, no campus aqui de Marabá, e lá surgiu um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Ayrton dos Reis Pereira, que é um historiador daqui, e também com a Miriam Rosia e a professora Daniela. Então, eles coordenaram esse projeto e no projeto eles compraram uma câmera. E aí, como eu estava por lá, eles pensaram, vamos passar essa missão aqui para a Raida, né? E aí eu falei, professora, eu não sei nada de fotografia. Isso em 2017. Isso, 2017. Caramba, eu não sei nada. Veja bem. Então agora vai fazer 10 anos ano que vem. Sim. Que você está envolvida com uma câmera fotográfica. Sim. Esse foi o meu primeiro contato, né, através desse projeto. E ela insistiu, olha, não quero saber, você vai estudar, vê no YouTube, vê alguém que sabe. Inclusive ela citou o nome do Magno, né? Olha, o Magno aí em Marabá é nossa referência, então troca ideia com ele e veja o que você pode fazer. E assim, Magno, devo entender que o Magno Barros. Isso, Magno Barros. Um abraço, Barros. Professor Magno Foi Barros. O meu primeiro que professor. É uma fera da fotografia, inclusive. Foi o meu primeiro professor. Né? E produz imagens maravilhosas. Sim, ele foi a minha primeira referência, assim. Que não é a atividade dele, né? Ele praticamente fotografa de forma esportiva, sim, né? Sim. Não sei se é um hobby, mas assim, as fotografias são referências, né?
Então foi assim que eu comecei na fotografia. Alguém me colocou nesse mundo, mas aí eu fui gostando. O meu olhar foi mudando também a partir da fotografia, as coisas. Eu começava a ver as coisas um pouco mais de outra forma, não sei como explicar assim, Mudou mas a sua forma de ver olhar para as coisas. Tudo, né? sim. Tive um olhar mais sensível para as coisas. A fotografia ela aguça a gente, né? Sim. E aí eu fui aprendendo. Comecei ali no modo automático, até que alguém falou: ei, Raida, você precisa ir para o modo manual. Senão a câmera que vai mandar em você sempre. Você precisa mandar na câmera. Alguém te deu esse alerta aí. Sim. Aí eu comecei a estudar os pilares da fotografia, a abertura, isso, essas coisas. E aí então, foi um caminho sem... Na verdade, então você é um autodidata. Você foi procurar o teu aprendizado. A gente mora aqui em Marabá, que não tem uma formação direta, Sim, né? Uma verdade. coisa continuada, assim. Então, eu tive que ir procurando mesmo. Vamos botar a Grazi na conversa. E você, Grazi, como é que você começou a se envolver com fotografia? Eu pego desse mesmo gancho da Raida, né? Também assim, não foi planejado, né? Eu acabei conhecendo a Mari Botelho, e aí ela fazia os trabalhos dela, é fotógrafa, né? Mais de 10 anos, e aí eu ia para acompanhar, né? Já gostava, sempre gostei dessa parte da comunicação, de fotos, já registrava muito fotos com o celular, né? Então já tinha esse olhar. E aí eu ia ajudando, pega a câmera aqui, tu faz assim, assim. Aí eu ia e eu, estou gostando. Tipo, eu fui me interessando cada vez mais, e quando eu me vi, eu já estava ali trabalhando nisso. Então foi nessa forma que eu comecei a me integrar. Vocês entendem que você falou da câmera, né? Do celular. O celular. Hoje em dia o celular é uma câmera potencial na mão de 10 pessoas, né? Vocês entendem que a revolução que o celular se transformou, principalmente nessa década passada para cá, e até com a maior qualidade da fotografia, ela universalizou mais as pessoas se entenderem, né, criarem gosto por produzirem. Então, eu vejo assim, muita divergência, né? Na questão de usar o celular para a forma correta. Então, a gente precisa ainda muito de formação. Não, me permite ser um pouco mais objetivo nisso aí. Sim. Eu não estou nem tratando ainda da questão da qualidade do resultado, né? Que hoje é uma preocupação de vocês, porque hoje vocês são profissionais da área. Sim. Mas eu digo realmente de trazer pessoas, né? De repente um jovem de 15 anos e criar nele. Sim. Como você falou, você já veio se interessar por fotografia agora em 2017, você já era um adulto, já tinha uma outra profissão, né? Talvez isso tivesse, se lá atrás, na tua adolescência, né? O celular já fosse o que ele é hoje para o jovem, talvez tivesse te aguçado antes. Sim, eu vejo assim, o audiovisual, seja ele em câmeras profissionais ou no celular, uma ferramenta de transformação social. Perfeito. Por isso que a gente tem essa pegada mais educacional para tentar, já que os jovens estão sempre ligados em telas o tempo todo, vamos trazer os assuntos importantes em forma de audiovisual para que eles comecem, né, a aprender alguma coisa. Então, através de vídeos educacionais, por exemplo, já dei oficinas de stop motion, por exemplo, que é com massinhas, ali tentando envolver a criança com o audiovisual e com um assunto atual também. Aí tem essa... Eu acho Adorei essa tua frase, era aí que nesse ponto que eu queria chegar. Né? Eu acho que também hoje em dia não é só ter a câmera, mas sim, vocês estão abrindo os olhos deles para que isso pode ser útil como uma arma de cultura. Sim, né? Exato. Inclusive nessa questão do celular, acaba sendo uma forma mais prática dele conseguir, porque nem todo mundo consegue ter os materiais de começo. Ele pode começar com um celular ali, né? Essa questão da área de videomaker, né? De filmmaker também. Então ele consegue estar trabalhando com aquilo, estar produzindo, tá estudando dali e começar dali para poder conseguir os seus outros equipamentos e essas coisas. Perfeito, gostei, adorei. E como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Como é que uma encontrou a outra? Grazi? A Raida é amiga da Mari, né? Então elas já trabalhavam juntas, né? Fazendo videoclipe, como outros vídeos. E aí foi quando a gente se conheceu em outros trabalhos. Ela também estava. Aí eu, essa aqui que é a Raida Lima. Já tinha um nomezinho na cidade, tinha um nomezinho, né? Você já sabia quem era a Raida, mas ainda não tinha contato. E aí foi quando eu conheci ela, e aí comecei a trabalhar com elas, né? Em projetos sociais e outras coisas. E a Mari e a Raida foram minhas mentoras, foram as minhas referências. Então, assim, que bom que eu tive referências mulheres para começar. Então, foi elas que foram me ensinando, e daí eu
Só fui pegando jeito e correndo Eu acho atrás. que o que nos uniu, o que nos une ainda é os projetos culturais, a partir dos muito. editais, né? Os editais. Porque hoje os editais vêm com cotas afirmativas, que no caso é uma política afirmativa para incluir as mulheres no audiovisual. Então, quando você escreve um projeto para captação de recurso, você precisa também ter majoritariamente um grupo de mulheres. Então, a gente sai fazendo formações e também procurando mulheres que queiram trabalhar nessa pegada também, né? Então, acho que o que nos uniu aqui foi os projetos culturais, assim. A gente tem as mesmas filosofias, assim. Pessoal, tô de leve aqui ainda, a gente está apresentando as meninas para vocês, a Raida e a Grazi, para quem eventualmente não conhece. Primeiro a gente está explicando aqui o envolvimento delas com isso aí, para a gente chegar lá onde eu quero chegar, que é efetivamente a produção. A Raida já foi à frente, já falou aqui da questão dos editais, então já aproveita e explica para a turma de casa o que é um edital, né? Que é a forma pela qual a gente consegue hoje custear um trabalho de audiovisual, e como é que brilhou, como é que você se envolveu nesse mundo da produção audiovisual bancada pelas nossas leis de incentivo à cultura. Então, a questão de editais, o nosso maior problema é a falta de informação. Não existe alguém que vem e fala pra gente, existe isso, existe aquilo, para que você possa subsidiar as suas produções. A gente começa de forma independente. Quando eu comecei, eu nem imaginava que existiam as leis de incentivo. Tudo era muito assim, tive uma ideia, quero fazer, procurava apoio de alguém, inclusive já pedi aqui também, já recebi algumas ajudas, de fazer uma exposição fotográfica. Então, comecei a pesquisar e vi que realmente tem as leis de incentivos, né? Eu comecei com a lei Aldir Blanc, na época era uma lei emergencial, por conta do Covid, né? Muitos artistas ficaram aí sem trabalhos, então a lei Aldir Blanc foi a que veio para mostrar que existe, né? Então, muitos artistas começaram a ter esse acesso a essas informações. Então, depois disso, veio a Lei Paulo Gustavo, também como uma forma de subsidiar os artistas que sofreram durante a pandemia também, que foram impactados. Então, a gente vai estudando aos pouquinhos e vendo que existe brechas para que a gente possa captar recursos que ele acaba sendo também uma forma de economia criativa, porque o dinheiro que a gente consegue captar, ele acaba circulando na cidade, entre a gente, porque o contrato... Porque o dinheiro vem para os custos, os custos você vai ter que ir no próprio. E o dinheiro circula. É uma economia criativa, acaba sendo empreendedorismo para a gente também. Me permite, Raida e Grazi, ser um pouquinho mais específico para a turma de casa, que eu faço questão que eles entendam isso, né? Por favor. Ou seja, nós temos aqui duas produtoras, me corrijam se eu falar alguma besteira. Nós temos aqui duas produtoras culturais, duas pessoas da terra, né? Elas têm interesse de fazer uma produção, né? A lei que ela está citando aqui, né? Que tem as leis federais, tem lei estadual também, nesse sentido. Sim. Elas, quando eles lançam o edital ele é bem específico, dando ali as exigências que esse produtor cultural ele tem que se encaixar naquelas exigências para ele ter acesso ao recurso. Sim, né? Exatamente. Inclusive prestação de contas, correto? Sim, correto. Então, existe uma prestação de contas. Eu faço questão de a gente falar isso, porque tem tanta besteira circulando hoje em dia, né? E tem tanta gente que fala mal das leis de incentivo à cultura, que de repente as pessoas de casa acabam acreditando nessas bobeiras e acham que a pessoa chegou lá como se fosse num banco, né? Vai passar um cartão, pega o dinheiro, sai lá e gasta a bel prazer. Não é. É tudo muito bem organizado, de altíssimo também, nível, né, de organização, né? E vocês são altamente auditadas, tem que mostrar o resultado daquilo ali, né, em várias características que estão estabelecidas no edital, que se você não cumprir, você inclusive é penalizado. Sim. Correto? Falei alguma besteira? Não, tá correto. Uhum. Então, assim, existem esses editais, né? Aqui em Marabá, esse ano, ainda não saiu a Lei Aldir Blanc municipal, mas ainda está acontecendo a estadual. Então, a Aldir Blanc está aberta ainda as inscrições para audiovisual, artes visuais, cultura indígena, cultura afro-brasileira, enfim, todas as categorias artísticas estão abertas e posterior a isso sai a da cidade.
né? Certo. Que é as voltadas para os artistas aqui de Marabá. Então, eu já até entrei em contato com o secretário de Cultura para que a gente possa fazer vídeos e mostrar para as pessoas como que faz essa captação, porque tem muita gente que não conhece, né? Não sabe fazer, que tem que ter um portfólio, que tem que ter... Tem que se inscrever no tem mapa que se inscrever cultural, né? no mapa cultural, toda aquela burocracia, para que isso possa fazer com que mais artistas consigam, porque senão o dinheiro volta, é um dinheiro público, né? Sim. Já teve casos aqui no Sudeste do Pará de cidades que simplesmente jogou o recurso de volta, que não aceitou para sua cidade. Isso pode acontecer. Mas graças a Deus nossa cidade ela aderiu, né, ao Aldir Blanc, tá tudo certo. Perfeito. Gente, quem ligou a TV agora, a gente está falando aqui com a Grazi Azevedo, também aqui com a Raida Lima, duas fotógrafas, videomakers, cineastas e produtoras culturais. E a gente está falando aqui justamente sobre isso, sobre a importância do trabalho que elas têm feito. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos já, mão na massa, já vamos mostrar algumas imagens aqui para você entender um pouquinho melhor como funciona isso. Vamos para um rápido intervalo, voltando já aqui no SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Quero lembrar você que os nossos programas anteriores ficam disponíveis lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, já dá um joinha lá pra gente, já segue e você tem acesso aos programas anteriores também a esse, no qual a gente está conversando aqui hoje com a Grazi Azevedo e também com a Raida Lima, duas produtoras culturais, fotógrafas, cineastas. E estamos entendendo um pouquinho aqui sobre o envolvimento delas com isso, sobre a produção de alta qualidade que elas têm feito aqui e com incentivo governamental, como a gente falou no último bloco, utilizando aí as leis de incentivo à produção, incentivo à cultura. Só uma coisa não ficou clara para mim, Raida. Alguém te ensinou a fazer isso? Você foi atrás de alguém que já tinha sido beneficiado, essa pessoa te ensinou? Porque eu sei que hoje você ensina outras pessoas a ter acesso, né? Então, no primeiro momento a gente fez tudo muito autodidata mesmo, procurando na internet como se escreve. Inclusive, na época eu nem tinha IAs, né? Mas a gente foi muito autodidata ali, lendo o edital, tentando interpretar o edital, porque às vezes ele não vem com as informações claras, e aí a gente tenta imaginar o que esse edital quis dizer. Então, a gente acabou escrevendo como estava ali, como achava que era. Tem vários editais que a gente participou que a gente não conseguia, porque a escrita estava ruim, ou a gente não seguia o esqueleto, assim, ou seja, sabe? Foi muito na tentativa e erro. Muito na tentativa. Né? Para me conseguir o que foi dando errado foi te ensinando. Exatamente. eu acertei com muitos erros. Muitos mesmo. Grazi, também tem projetos pessoais já feitos ou todos os teus são em conjunto? Os que eu fiz até agora foram em conjuntos, né? Já escrevi em nome do Cine Amazon, outros projetos, só que aí não passaram, né? Teve alguma coisinha. Então, a gente fala sobre essa questão de como você sabe que tem essa lei, que tem esse projeto. Então, a Raida não sabia, né? Ela foi correndo atrás, e através da Raida e da Mariana, elas falam para mim, né? E aí eu vou passando. Então, assim, como é bom a gente passar essas informações que não tem em todo lugar. Se você não for atrás para saber, ou então se não tiver alguém ali realmente falando, olha, tá tendo um edital, olha, você escrever, você se encaixa, você faz parte disso, você faz audiovisual. Então, como é bom a gente passar essas informações. Agora já temos, né? Agora já vocês estão aprendendo e estão passando. Só um parêntese, quando ela fala de Cine Amazon, é um grupo que a gente está, um coletivo que a gente está tentando construir aqui em Marabá, de mulheres no audiovisual específico, né? Para tentar aumentar essa cadeia produtiva de mulheres, né, nesse mercado. Então, ainda está engateando, mas já tem algumas meninas, a gente está... As que já sabem, repassam informações para outras que estão começando. Então é mais isso. Vamos colocar algumas imagens aqui e vocês conferem eu vou voltar para cá, mas vocês conferem na frente, né? Atividade de pesquisa para documentário, né? Vocês em campo aí, né? Aí. Raida, hoje em dia já tem um investimento em equipamento, né? Sim, O tempo também foi dando esse retorno aí. Sim, através dos recursos, né, que a gente consegue. Nós vamos passando aqui, aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre equipamento. Passa mais uma, por favor, Rodrigo. Produção. Premiação digital, já tem premiação, né, de documentário. Sim. É
isso? Esse aí é qual? É o Esse aí foi um... protagonista da mulher, né? Isso, que foi com as mulheres aqui de Marabá. Tá. As mulheres Então vamos aproveitar e vamos jogar logo o vídeo agora, Rodrigo. Justamente que do protagonismo da mulher. Eu tirei um trechinho aí ele tem meia hora, né? Mas eu tirei um trechinho de 2 minutos para a turma de casa ter uma noção do que a gente está falando aqui. Por favor, Rodrigo. Sou mulher guerreira, herdei a bravura de meus antepassados de além-mar, mergulho na labuta diária com garra, força e fé, acreditando que minha luta mudará o remo e o rumo dessa nau gigantesca que é Marabá. Ana Luísa Rocha da Silva, nasci no Cabelo Seco, tenho 67 anos, tenho 2 filhos. Sim, a minha mãe nasceu em Marabá, o meu pai é de Tucuruí, e os 2 se encontraram aqui em Marabá. Aí casaram não, viveram, né? E tiveram 5 filhos. E na hora, qualquer coisinha, folguinha, a gente caía na água, ia brincar. Aí a mamãe lá de cima, Ana Luísa, menina, vai cuidar de lavar essa roupa. E a gente brincando de trisca, de pega-pega na água, brincando. Cefa Marques Neta, 74 anos. Sou casada, tenho 3 filhos, mas não sou mais com marido não, faz tempo. Eu estou sem marido. Aí tenho um filho, 3 filhos. Traço minha trajetória, eu também sou terra, eu também sou céu, eu também sou rio, eu também sou luz, eu também sou gente, também sou terra, céu e rio, sou luz, sou gente. Eita. Primeiramente, a Raida a Raida tava chorando aqui, ó, revendo. Eu quero primeiramente mandar um abraço para minha amiga Ana Luísa, querida. Maravilhosa, né? Patrimônio, né, da nossa Beira Rio. Um abraço, Ana Luísa. Te dizer, Raida, eu também me emociono, porque fui assistindo o lançamento desse documentário, justamente para a comunidade da Marabá Pioneira, que eu tive contato com o teu trabalho, te conhecia como fotógrafo, eu não sabia que você era envolvida com isso, com produção de audiovisual. Primeiramente me brilhou os olhos o nível, a qualidade desse documentário, as escolhas, né? Porque a gente está conversando aqui nos bastidores, né, Grazi? Que esses saberes, eles estão ameaçados, né? Porque as pessoas vão passar e não tem isso registrado num livro, e agora tem num documentário, já tem um pedaço disso, né? Isso me emociona muito, fico muito feliz com isso. E eu sei que enquanto a Raida tá com a voz embargada, comenta sobre isso aí, sobre esse nível de produção. É sempre importante a gente fazer esses registros, fazer esses documentários, né, e mostrar a importância dessas pessoas, né, os saberes delas, o quanto que elas têm para ensinar pra gente, de onde começou, como é que é, quem são as lavadeiras, né? Tem gente que não sabe da história de Marabá, né? Principalmente essas pessoas mais novas não sabem. Então, quando a gente registra isso e deixa isso é uma memória, isso é uma resistência, né? Pra gente estar vendo o quanto que é importante. Né, o quanto que a gente tem que sim refrisar isso e mostrar mesmo, olha, a gente começou daqui, da onde que veio. E significar isso, né? Totalmente, isso é luta. Rodrigo, abre a imagem aqui e deixa pausada ali no trecho naquele iniciozinho do vídeo, que tem ali a Beira Rio, porque eu reparei uma coisa e eu quero ver se a Raida me confirma. Passa um pouquinho, vai lá. E deixa aqui na tela pra gente, aqui. Eu percebi aqui, pode pausar aí, por favor, Rodrigo. Eu percebi aqui, Raida, me disse, se eu estou certo, que você fugiu do enquadramento da orla em si como, né, concreto, a concretude que significa ali a orla, né?
Você quis aqui ter um enquadramento que era o rio e a beira-rio e as pessoas em si. Eu achei isso aqui maravilhoso, né? Porque em geral a gente quer significar a orla pelo concreto dela, né? E eu não sei se isso aqui foi proposital, imagino que sim. Foi proposital, mas assim, como o projeto era assim, um documentário, e aí a gente vê muito documentário só a pessoa falando, a gente resolveu fazer, eu e Carolina Frozil, né, que foi a coautora também, a gente resolveu colocar como se fosse doc-ficção, um pouquinho de memórias, enquanto ela ia falando de como elas eram na época. Então, a orla construída ali não representava muito. Então, eu tirei ela de enquadramento e deixei mais ali só pra plano. Não ficar tão com a cara de atualidade. Sim. Aí a gente trouxe as meninas que, inclusive, são atrizes profissionais aqui de Marabá, né, formadas em artes visuais. Então, como eu te falei, o recurso ele circula por muitas mãos. Então, a gente contratou também a pessoas daqui para representar Dona Ana, Dona Zefinha, no cotidiano delas na época, né? Sim. Que andavam com a bacia cheia de roupa, uma trouxa descendo ali a orla. Então foi mais isso, para representar de época, né? Eu coloquei só 2 aqui nesse recorte, mas são várias mulheres, né? No documentário. Sim. São quantas? São 5. São 5. Isso. Infelizmente coloquei só 2 aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Eu me emocionei porque a gente já perdeu alguma delas, né? Sim. Então eu relembrei um pouco dos dias das gravações, né? Dona Zefinha já se foi, Dona Rosa, então a gente vai... Como é? Porque assim, igual você falou, vocês lidam com uma câmera, mesmo assim estavam aqui preocupados se eu ficar nervosa numa entrevista. Aqui são pessoas simples, que realmente têm pouco familiaridade com câmera, né? Eu acho até que a Ana Luísa ela se vira bem, né? Ela já tentou entrar para a política, então ela está sempre nos movimentos de defesa da mulher, mas como é que vocês conseguiram fazer com que ela se sentisse à vontade? Não, a dona Ana, ela meio que foi a diretora de arte, assim, ela que direcionava as meninas. Ela falava, olha, você tem que descer assim, com tal postura, é assim que tem que bater a roupa, era assim que eu fazia, era assim que então ela que foi a diretora. A gente faz esses documentários, eles são muito assim, eu denomino assim de guerrilha, sabe? Porque a gente não tem uma equipe muito reduzida. Então não tem um diretor de arte, um diretor de fotografia, o operador de câmera. Faz 4, 5 funções. Exatamente. Isso. Então eu mesma, quando vai subir aí os créditos, e tá ali, Raida fez isso, Raida fez aquilo, os créditos vai acabando. Mas é porque você ainda não tem pessoas, como que eu posso falar, formada, eu acho, aqui pra gente poder contratar, né? Nós mesmos somos autodidatas, então a gente vai aprendendo uma coisinha ali, outra aqui, mas falta muito isso. E Grazi, altíssimo nível esse aqui, né? Total. A gente sabe que, total, né, eu tinha assistido. Que o resultado final desse aqui, inclusive em pós-produção, também ficou legal, né? Ficou muito bom, muito bom. Então, a Raida é referência, né? Referência pra gente, referência pra mim também, né? Quando assisti, eu já olhava assim, opa, vou pegar umas ideias, né, uma forma de colocar, então... Encontrar a luz ali. Isso, de encontrar a luz. Então, tudo foram com elas. Elas realmente foram me guiando. Então, quando eu vejo documentários tanto dela quanto da Mariana, elas vão me inspirando para quando eu conseguir, né, algum projeto que seja aprovado, que o meu ainda não foi, mas ainda vai dar certo, vai chegar lá. Eu já sei quem eu tenho referência e quem vai estar ali para poder estar me dando suporte, para estar me ajudando também. Mas demorou muito, eu consegui para chegar nesse resultado. Eu já estava quase desistindo. Eu estou vendo aqui, Raida, me permite, ali no cantinho, a nossa tradutora de Libras, né? E são exigências hoje em dia? São exigências. Edital, né? Sim, tá no edital, a inclusão para as pessoas também. Acessibilidade, né? Além da Libras, a gente tem outra opção que é a legendagem, né? Nos vídeos, todos os vídeos. Pessoal, para a versão de quem está assistindo o nosso programa aqui no YouTube, eu vou deixar o linkzinho desse vídeo na íntegra, por favor. Para referenciar o canal da Raida e que vocês possam lá assistir. Eu indico que vocês assistam na íntegra esse material maravilhoso, esse documentário. Vamos passar mais fotos aqui, por favor, Rodrigo? Vamos lá que não tem muita coisa. As formações. Projetos recentes, ele listou isso aqui para mim, né? Oficina de audiovisual. Passa mais um.
Oficina de audiovisual em comunidades indígenas. Mais um. Oficina de fotografia em escola pública. Eu acho que o seguinte também é a oficina, né? Vê aí, Rodrigo, passa mais uma. Aqui é Mulheres no Audiovisual. Fala um pouquinho sobre essas oficinas, como é que você tem, né, trabalhado com diferentes públicos aí e quanto tempo você tem dedicado a isso, as duas, né? Eu sei que a Grazi também faz isso. Pode começar por Por mim? favor. Então, o meu maior público, assim, eu acho, Patrick, começando, todos os nossos projetos acabam acontecendo através de um incômodo. Alguma coisa me incomoda e eu vou lá e faço, sabe? Produzir um filme. Então, a falta de informação para os jovens, e aí você vai pegar, não é todos os jovens, mas se você ir por classe, por exemplo, os jovens mais de periferia, que as informações quase não chegam lá, então é o público que eu mais foco, né? Escolas públicas, em bairros periféricos. Inclusive eu tenho uma parceria com a escola Irmã Teodora, que é na Liberdade, então estou sempre lá fazendo oficinas, né? De audiovisual, fotografia, stop motion, comunidades indígenas também, né? Para que eles possam fazer as suas próprias produções, né? Para que as produtoras não... para que eles tenham autonomia também de trabalhar, né? Então, eu estou focada sempre nesses grupos, né? Nessas minorias, assim. Sim. Que é o que mais... E você, Grazi, também tem feito isso? Sim, eu sigo no mesmo ramo, assim, que a Raida também vai, né? Tanto em escolas públicas, principalmente a Pedro Pérez, que é a escola de Morada Nova, né? Vem muito de referência do Rizoma, né, que é o Instituto. Então lá a gente já deu oficina para os alunos, né, para eles terem todo esse acesso, e a gente vê o quanto que os alunos, eles amam fazer oficina de fotografia, né? Quando eles verem a câmera, a gente fica assim, meu Deus, como é que é? Onde é que aperta? E é muito legal, a gente fica muito emocionada com isso. Tem eu acho que bons talentos? Bons talentos, a gente vê que tem gente que tem, a gente fala assim, esse menino aqui, moço, ele precisa só dar a gente tem indicadores de que jovens já trabalham com isso, trabalham com audiovisual. Inclusive o André Guajajara, que é um grande fotógrafo hoje, né, trabalha aí com os povos indígenas. Ele foi uma das primeiras pessoas que participaram de uma oficina ali, e que dessa oficina saiu o interesse de estudar mais, de buscar mais conhecimento. Porque quando a gente faz uma oficina dessa, é só plantando uma sementinha, né? Porque é poucas informações ali, mas essa pouca eles vão buscar outras coisas. Eu quero, e aí começa a ir atrás de outros cursos. Mas são sementinhas que a gente planta, assim. A gente dá aula aí para umas 20 pessoas, mas nem todo mundo acaba indo para os... Mas, nossa, se dois eles forem atingidos por essa chama, a coisa já começou a andar. Muito bom mesmo. E imagino que na prática, ali, durante as oficinas, usa muito os celulares, né? Muito. É a ferramenta vocês ensinam também a utilizar uma câmera. Sim, mas como o celular é o recurso mais acessível para se ter no momento, o celular é a ferramenta que a gente usa para produzir. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está falando aqui com a Raida Lima, com a Grazi Azevedo, duas produtoras culturais aqui de Marabá, trabalham com audiovisual, com fotografia, e a gente está entendendo aqui um pouquinho esse mundo delas aqui, e está muito bom o bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo, peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Hoje a gente está recebendo aqui duas produtoras culturais de audiovisual, fotógrafas também, a Raida Lima e a Grazi Azevedo, agradecendo de novo a presença delas aqui conosco. Estamos falando aqui sobre a qualidade de produções feitas aqui, utilizando também, e muitas vezes, as leis de incentivo à cultura, que são muito importantes para subsidiar essas produções. A Raida estava falando para a gente justamente sobre os custos que são elevados, né, para as produções. E joga bem aqui a última imagem que a gente estava no bloco anterior, Rodrigo. A Raida queria falar um pouco sobre isso, porque tu quer falar também sobre o roteiro de um filme, é isso? Sim, essa imagem ela é de um trabalho que a gente fez, né, que é a escrita de um roteiro, a história de uma mulher que faz parte aqui de Marabá, né? Então ela na passagem de vida dela
contextos assim, muito importantes da nossa região, que foi o confronto ali com os garimpeiros e militares, e a polícia ali na ponte do São Félix. Para quem não sabe, tem uma cruz lá, sentido São Félix, que representa ali as pessoas que estavam ali nesse confronto. Então, ela teve essa passagem por lá. Teve também um momento de... Nossa região foi marcada por muitos conflitos, né? Então, sim, ela passou por vários conflitos, assim, que foi preciso uma pesquisa rigorosa, com documentos, com entrevistas, né? A Grazi também fez parte dessa escrita de roteiro. É um filme de ficção, tá? Não é um documentário. Sim, mas que tem como pano de fundo esse momento histórico. Sim, inclusive aqueles momentos em que tinha muito pessoas que trabalhavam em fazendas de forma escrava, né? Que tinha algumas fazendas que foram, enfim, esses contextos todos estão retratados nesse roteiro. O próximo passo para que se produza um filme desse, não sei ainda, mas o roteiro está pronto. Vamos ver se eu consigo aí um edital ou uma produtora, né, que tenha um equipamento suficiente para produzir um longa-metragem, porque ele é um longa-metragem. Qual o custo estimado de uma produção dessa? Então, porque envolve muita coisa de época, né? Então, 1 milhão, 1,5 milhão, por aí. Que tem que produzir também documentário. Porque aí a gente... Figurino, eu acredito que ele seja bem parecido com o filme Pureza, nessa mesma pegada. Então, se você for ver quanto que custou o filme Pureza, é mais ou menos por aí a ideia, né? De trazer Aí seria um desafio mesmo. Seria um grande desafio. Enquanto hoje você faz um documentário que você faz 5 funções e outras pessoas aí eu já não seguraria a câmera, já seria... Você vai ter que ter toda uma equipe, né? Sim, muito bem estruturada. Pós-produção, né? Também, né? Tem coisas... Sim. Muita coisa envolvida. Um áudio de qualidade. Sim. Atores profissionais também, né? De fora. Apesar que a gente tem aqui precisa de mais formação nessa área. Mas daria para escalar muita gente aqui, né, Grazi? Com certeza. Está saindo muitos alunos aí de arte visual. Tem talentos. Vamos passando, ainda tem muita imagem para a gente ver. Passa aí, por favor, Rodrigo. Auxílio de produção de visual, tem mais coisa aqui, né? Vamos passando. Aqui uma moção de aplauso que você recebeu na Câmara, né? Justamente pela um reconhecimento importante, né? que Marabá faz aqui, não só na área do audiovisual, mas ele faz esse reconhecimento em todas as categorias: dança, música, cultura popular. Ele faz essas premiações que dá um gás para a gente continuar. A gente, quando recebe um diploma, um certificado desse, um reconhecimento desse, a gente fica, meu Deus, que legal, vou continuar. Importante. É muito bom. Importante. Então, parabéns à Câmara Municipal por ter... Em nome da Gabi, a Gabi que organiza esse evento também. A Gabi que faz parte da escola Exatamente. Do Legislativo, né? Então, um abraço para a Gabi, que também é uma produtora cultural. Isso. Né? Tem um trabalho muito bacana. Vamos passar aqui, por favor. Aqui premiação. São premiações. Existem os editais de premiação, que no caso você não precisa produzir. As empresas elas te reconhecem como alguém que é importante para a cultura e você recebe um subsídio ali para você, por você ser importante, assim. Isso é legal. Mas aí você tem que ter... Então aqui tem um prêmio em dinheiro aqui. Sim, Tá. Sim. Que em geral você usa nos seus custos do dia a dia também. Imagino que você reinvista também. Com certeza. Né? Em equipamento. Gente, audiovisual é muito caro. É muito caro. Aqui em Marabá, por exemplo, a gente não tem pessoas que... fazem a manutenção de equipamentos fotográficos. Perfeito. Aqui não tem. Você tem que mandar para fora. Mais. E toda vez que você produz alguma coisa, seus equipamentos já vai perdendo seu ciclo de vida ali, né? Depreciação. Vai depreciando. Então, é uma forma da gente ainda continuar. Você, Grazi, tem conseguido reinvestir em equipamentos, essas coisas? Olha, a gente... para ser bem sincero, é bem difícil. A gente não é fácil, mas a gente vai persistindo, a gente vai lutando, a gente vai se escrevendo nossos projetos, nossas ideias em editar, justamente por isso, né? Para você poder revertir isso e investir em equipamentos, para você cada vez produzir melhor, né? Ter uma qualidade de alta qualidade. Mas não é fácil, gente, mas... É possível, né? É muito possível. Dando nesse mesmo sentido, quando você faz apresentado orçamento durante o edital. Sim. E você já coloca ali também investimento em novos equipamentos? Eu acho. Entra também?
Ele entra também. Tem editais que são para isso, né? Nessa questão de você aderir equipamentos. Tem projetos que a gente escreve para a gente poder... a gente quer deixar uma câmera nessa escola, onde a gente vai dar oficina para os alunos usufruírem dessa câmera. Que legal. A gente pode fazer isso também. Então é muito legal. Varia de edital para edital. Tem uns que permite você adquirir equipamentos, ou você só alugar, fazer o aluguel, ou contratar a mão de obras. Isso ali vem especificado. A primeira coisa é ler o edital bem. Como tem edital também de patrimônio, né? De pessoas que têm instituto, por exemplo, e aí para manter aquele instituto, então de reforma. Então tem edital de muita coisa. Gente, é muito legal. Quem tem seu instituto ou trabalha nessa área, é bom ir lá no Mapa Cultural e procurar. Que bom. Vamos passando mais imagens aqui, que a gente já tem muita coisa para conversar. Aqui é um outro documentário, né? Que eu não consegui ajeitar até para a gente botar um pouquinho da imagem aqui, Raida, mas eu quero que você fale disso. Né? O povo Aikewara, que é também uma comunidade antiga, né? Uma comunidade originária, né? E que eles ainda têm lá, me corrija se eu estiver errado, um estilo de vida ainda muito protegido, né? Porque a gente vê que muitas comunidades indígenas já estão muito contaminadas com as coisas da cidade. O que acontece? E como eu te falei, que tudo que a gente produz parte de um incômodo, nessa questão de pensar em um filme voltado para os povos indígenas Aikewara, foi a questão das pessoas não saberem como foi a guerrilha do Araguaia, contada na versão deles, né? Então, e como as pessoas assim, as crianças, os jovens não gostam de ler muito livros, então a ideia foi retratar a história em um documentário a partir dos próprios indígenas. Então eu fiz uma entrevista com os historiadores, com os próprios indígenas, e aí foi produzido esse filme, mas contando a guerrilha do Araguaia, como foi os impactos dele. Me permite dele. especificar um pouco mais, que o povo Aikewara é o mesmo lá de São Geraldo, não é isso? Sim, o território então, assim, é de lá. O povo aqui de Marabá, que vai lá na Serra das Andorinhas, aquela região ali, é a região deles. Sim. Isso. Desse povo aqui, que é a BR-153, né, a rodovia que liga São Domingos do Araguaia até lá na ponte, agora tem uma ponte lá em São Geraldo, né, onde você atravessa. Então ali é uma região que foi foco da guerrilha do Araguaia. E você está certa, Raida, quando você fala que quando a gente fala em guerrilha, a gente fala muito sobre a ótica nossa, né, da população da área urbana, das áreas urbanas, né, São Domingos, São Geraldo, Marabá mesmo, que foram focos da questão da guerrilha, e dos guerrilheiros. Mas você puxou, buscar a fonte, né, e que estava ali no meio do caminho, né, como é que era o território, né, como é que foi para os povos. Como é que isso aí, como é que isso se deu na visão deles, foi isso? Sim, e aí eu retrato também a questão da desterritorialização, que é a perda de territórios a partir da guerrilha, né? Hoje o território é um território pequeno, que é cercado de fazenda, mas que eles teriam muito mais territórios se não houvesse todo esse contexto de guerras, enfim. Então, hoje esse documentário ele é passado nas escolas, né? As professoras sempre pedem aí o link para passar nas aulas de história mesmo, né? Porque é o conteúdo da aula. Então, ao invés de ir lá ler um livro, eles colocam ali o filme, a galera assiste, faz ali um release e já vai aprendendo ali a fonte segura, né? A fonte mesmo verdadeira de como foi. Grazi, você está envolvido em algum projeto nesse momento? Ou algum que está planejado para esse ano? Desse momento, sim! Porque é tanta coisa que a gente fica doida, é muita coisa. A gente tem um projeto que a gente está envolvida, né? Tá eu, a Raida, a Carol Cunha também, que é um projeto do Cine Amazon, que são oficinas de audiovisual que a gente vai estar dando, né? Uma das oficinas a Raida vai estar ministrando, eu vou estar lá apoiando, vai ser ali na biblioteca, né? A outra a gente vai fazer com a Gláucia, certo? Lá na biblioteca? Sim, uma biblioteca lá na Vila Bela Vista, né? E a outra oficina vai ser feita pelo André Guajajara. Então vão ser 3 oficinas que vão estar sendo feitas em cada, para poder tanto pegar com o pessoal aqui da Velha Marabá, né? Que aí pode pedir um pessoal do Belo Horizonte, o pessoal mais próximo, tanto para ir também lá nas comunidades indígenas, como também lá na vila, né? Certo. Explica pra gente o que é o Instituto Zé Cláudio e Maria, né? Só para destacar para a turma de casa, Zé Cláudio e Maria é um casal que foi assassinado no contexto
da insegurança no campo. São tantos contextos, isso, né? É Isso. um crime que teve repercussão nacional e mundial. E mundial, sim. E eles viraram símbolos, né, da luta no campo. E hoje eu vejo aqui no teu histórico que você participa de um instituto que leva o nome deles. O que esse instituto faz? O Instituto Zé Cláudio Maria, ele surge da história do Zé Cláudio e da Maria, onde eles denunciavam essas explorações ilegais. As mazelas, né? Então foi por isso que eles foram assassinados. Então o Instituto, ele carrega essa memória, ele carrega essa luta, ele carrega essa defesa de territórios. Então assim, é isso que o Instituto faz, né? Então carregar isso, e tanto como a Romaria também, que acontece todos os anos. Então é de carregar essa memória tanto não só deles como de outros defensores também. Imagino que os membros são voluntários, não é isso? Sim, quem faz parte é a Clara, que é a sobrinha dele, a Claudelice, que é a irmã dele. Então, assim, é a família dele, e também tem outras pessoas também que participam, que são voluntárias, que estão ali pela luta, né, que se tocaram pela história, que tem do mesmo pensamento, né, dessa defesa do nosso território, defesa da nossa Amazônia. Quem quiser saber mais sobre o Instituto, tiver interesse em de repente fazer parte, entre em contato no Instagram. Tem o Instagram, né, que é o site. Instituto Zé Cláudio Maria. Tinha um site antes, né, mas aí deu um probleminha, aí já estão tentando retomar de novo para colocar no ar. Mas acho que de início entre em contato com o Instagram. A gente vai colocar na tela o Instagram. Isso, entre em contato com o Instagram do IZM. A gente coloca aqui na tela. E manda uma mensagenzinha lá e a gente conversa. Tá bom, sucesso Obrigada. nesse foco. Vamos passar aqui, Rodrigo, mais imagens. Eu sei que a gente tem mais coisas aqui. Raida, tô achando legal o teu YouTube, né? Inclusive tem vídeo novo. Dicas ali também, já tem vídeo novo? Tem vídeo novo. Tem dicas ali, né? O que é audiovisual, produção, tem as aulinhas ali. Coisas que você não tinha ninguém para te contar, agora você é esse alguém para contar para outra pessoa. É tão difícil gravar um vídeo. É tão difícil você ficar de frente dos meus pensamentos. Eu faço vários testes para sair um videozinho assim de 1 ou 2 minutos, mas... Explicando, turma, porque elas se consideram pessoas de trás das câmeras, né? Então, parte mais técnica, estar né? do outro lado é sempre desafiador. Desafiador. Né? E eu acho que todo mundo que é de audiovisual pensa isso. Eu comecei a perguntar e perceber, as pessoas não gostam de ser filmada, mas adoram estar ali por trás da câmera. Não. Sim, mas parabéns. Eu já assisti 2 vídeos lá, adorei. E estão lá também nesse teu canal, os documentários também estão lá. Vamos passar aqui mais. Bacana. Aqui, projetos recentes, né, produção de videoclipe, uma oficina de produção de videoclipe, achei isso legal. É porque a gente também, o audiovisual, ele acaba fortalecendo todas as vertentes culturais e artísticas. Tá em tudo, né? Então, registra tudo, né? A gente tem amigos que são cantores, por exemplo. Como que eu posso fortalecer o seu trabalho? Fazendo um videoclipe. Então, a gente se junta ali, né? E produz... Na foto ali tá o Jusim VM, que já tem o videoclipes produzido por mim. A gente senta ali, reúne como que vão fazer esse visual, pensa, e aí a gente trabalha os clipes, né, para que... Eu penso assim, se eles chegarem um dia a ser famosos, eu acho que o meu nome vai junto, então eu vou junto também. Então eu tento fortalecer eles. Se eles chegarem lá, eu chego também. Passa aqui, Rodrigo, mais. E aí, tem mais imagem aí, exposição fotográfica, né? Olha, essa daí é uma das primeiras, foi uma das primeiras exposições isso aí foi sem recurso, foi só sem conhecimento ainda na época. Sim. Fazia ali na orla, chegava, colocava os cavaletes e as fotos. Show. E aí as pessoas iam passando, olhando. Às vezes nem colocava meu nome. Né? Eu não, tipo assim, não queria ser identificada, mas já foi um dos primeiros projetos. Assim. Sim. Mais um, Rodrigo. Acho que só tem mais uma foto, né? Ah, isso. Tá aí. Olha, Galeria aqui, Vitória Barros. Pra mandar um abraço à minha querida Vitória Barros, minha amiga pessoal. Beijão, Vitória. Tá ali a irmã dela, né? Você ali com as duas. E outros produtores culturais ali, né? Rafael, Xere. Exato. Tá ali também. Ulisses, que é nosso colega aqui do jornal. Aí, Patrick, Jordão. Foi uma exposição fotográfica que a gente organizou na Galeria Vitória Barros. A galeria foi a minha primeira escola, foi aonde eu fui buscar formação. Tipo, eu não sei de nada, aonde eu vou? Então me indicaram galeria. E na época eu tava tendo uma oficina de fotografia. Aí eu participei da oficina. Legal. E aí foi um caminho sem fim, assim.
E essa exposição, a Vitória me convidou para fazer essa exposição. E aí eu pensei, cara, eu fotografo indígenas, mas e se os indígenas forem junto comigo, né? Nessa, para que eu não ficasse só. Então eu criei um mini coletivo ali rápido, chamei o Rafael, que ele é fotógrafo também de natureza, que trabalha com os povos indígenas. Convidei o Creta ali, que ele é um artista de artes visuais. Regilane Guajajara faz pinturas. O André Guajajara, que a gente falou também, é fotógrafo. Então a gente juntou aquele coletivozinho e fez essa exposição. Eu acho muito mais rico. Tucum é um cocozinho bem durinho e ele representa amizade. Então, como nós somos amigos, aí eu falo, vamos fazer esse coletivo Tucum aqui. E super deu certo. Mas é muito mais rico quando a gente faz assim coletivo do que eu ir lá sozinha. Meninas, e me fortalece muito. Nosso tempo estourou. Mas vamos ter que agendar uma parte 2 da nossa conversa. Legal. Porque rendeu, adorei. Quero de novo, Raida, esse convite a você, e você por tabela citou em trazer a Grazi. Te agradeço, Grazi, por estar aqui. Que agradeço. Eu quero, através de vocês, homenagear todos que estão envolvidos com fotografia, com audiovisual, com cultura. E eu acho que a gente conseguiu viajar um pouquinho disso aí, falar que existe produção de qualidade aqui em Marabá, que existe pessoas batalhando, militando por isso e dando um propósito para isso, né? Ou seja, não é só produzir, né? Como você falou, até quando você dá uma aula, uma oficina, sim, você está incutindo naqueles jovens ali, nos participantes, que tem um propósito nessa produção. Então isso é rico. Sim. Isso é realmente o que fica, né? A gente coloca novas perspectivas, né? Dizer que é possível, olha, como eu falei no começo, eu nunca me imaginei estar nesse ramo. E foi acontecendo, né? E aí a gente cria também um laço de amizade com os outros artistas, né? Eu quero muito depois, se possível, a gente produzir outros vídeos para que as pessoas entendam como que se escreve em editais, como que é o caminho. Inclusive, os editais, eles não são feitos assim aleatórios, eles são feitos consultas ativas nas comunidades de Marabá. Então, por exemplo, o secretário aqui de Cultura, eles fazem oitivas, né? Ouvindo o povo, ouvindo os artistas, as demandas, e através dessas demandas eles fazem os editais. Então, a gente se reúne, todos os grupos, e conversa sobre isso. Eu quero deixar aberto para ti, para você, para todos vocês que estão nessa batalha, aqui nos nossos meios do Grupo Correio, TV Correio, jornal, portal, a rádio. Sempre que a gente precisar divulgar as ações de vocês, nós estamos abertos, 100% abertos, nos dá um toque que a gente está junto, tá bom? Grazi, obrigado. Eu que agradeço por nos ouvir. Né? Nem sempre a gente é ouvida, então assim, só da gente estar aqui podendo falar do nosso trabalho, não é fácil, mas a gente está aí na garra, está aí na luta, a gente está contando história de vozes que não são ouvidas, né? Às vezes não são escutadas, e é isso, eu só tenho a agradecer. Que bom. Raida, obrigado, sucesso sempre. Igualmente, muito obrigada pelo espaço, faço as palavras da Grazi as minhas, né? É muito difícil a gente estar aqui nesse espaço, é mais do que visibilidade, gente, ter essa representatividade mesmo de mulheres no audiovisual, que ainda é um mercado ainda majoritariamente masculino, mas que a gente vai ocupando espaços, né? Verdade. Isso. E não é um favor, não. Vocês estão aqui porque vocês fizeram por merecer, vocês produzem, e os nossos meios aqui são espaços voltados, nosso público é o povo, e vocês produzem para o povo, fazem parte do povo. Então, no que a gente puder ajudar sempre, pode ter certeza que o Grupo Correio vai estar junto. Então é isso, pessoal. Quem ligou a TV agora, a gente conversou aqui com a Grazi Azevedo, com a Raida Lima, duas produtoras culturais, produtoras de audiovisual, que foi o nosso assunto aqui hoje. E lembrando que ligou a TV agora, recorre depois lá no YouTube, Observadores Marabá, para você voltar lá atrás e assistir na íntegra ou enviar para alguém. Eu desejo um ótimo domingo para todos e até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT.